Essa semana eu vi uma pessoa discutindo a respeito de igreja e política. E uma questão bem interessante que foram quase em a linha de fatos em defesa de algumas questões. Eu acredito, eu tenho a minha opinião a respeito do assunto, mas também respeito a opinião de cada um. Esse é um ponto inicial de nós como cidadão, respeitar a opinião de cada um. Concordo que a igreja não deve se envolver com questões políticas, mas veja bem, questões políticas, em brigar em questões políticas, em brigar por candidato A ou B, em defender, lutar, questionar, brigar por partido A, B ou C, se é de direita, se é de esquerda, se é do centro. Essa questão realmente ela é inaceitável. Mas por outro lado, bem, uma questão que nós temos que ter em mente é o seguinte: independentemente se você é cristão ou não, nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós temos que defender o nosso país. Nós temos filhos, nós temos netos e alguns têm até bisnetos. O que será do futuro deles se nós não tivermos uma boa decisão na questão de eleger uma pessoa que represente você, represente a sociedade, represente a família? Se nós não tivermos uma boa atenção para essa questão, nós vamos estar elegendo pessoas que são contra a família, contra os seus bisnetos, seus netos, seus filhos. Você que tem mais de 20 anos, você vê aquele tempo como era e o tempo que estamos vivendo. As questões de valores, as questões da família, como era e como são hoje. Eu concordo com você quando diz que a igreja não deve se meter em questões políticas. É verdade, se meter em questões políticas. Mas você que é um líder religioso, você que está em frente de uma igreja, de uma denominação, você pode orientar as ovelhas nessa questão. Se o candidato é contra a família, se o candidato é contra a sociedade, o bom andamento da célula, da família, da sociedade, nós temos que ver essas questões. Não é defender candidato, é defender em que ele acredita, em que ele defende os seus projetos. Quem tem mais de 20 anos viu o que nós passamos, o fundo do poço que chegamos. Analisar tudo isso é um ponto fundamental. Em defesa da família, dos filhos, dos netos, da sociedade em geral, é muito importante. A Bíblia diz que bendita é a nação. Se nós não lutarmos pelo nosso Brasil, pelo nosso país, pela a defesa da fé que defendemos, em favor dos nossos filhos, nossos netos, fica complicado. Nós não somos eternos, um dia nós vamos embora. E como ficará os nossos filhos e os nossos netos? A inversão de valores está aí.
Nós vemos dia após dia. Os valores se inverteram. O certo é errado e o errado está certo. E aí? O cristão não deve votar? O cristão não deve analisar tudo isso? Somos cristãos, somos defensores da fé, do amor, da paz. Mas isso não quer dizer que os cristãos devem ser tapados, aéreo. Não. Com aquela cara de bobo que todo mundo leva. Não. Eu sou cristão, somos cristãos, mas também temos que ter entendimento de tudo isso. Precisamos ser atentos a tudo que está acontecendo e o que nos espera. Se Jesus não vier esses dias, o que será dessa geração? O que está esperando os nossos filhos e os nossos netos e bisnetos logo aí na frente? Tem um vídeo que eu quero que você assista logo em seguida, para você ver o perigo que nós estamos passando. Você vê um ponto muito interessante, é que em meio à pandemia, o que foi que o governo conseguiu fazer? Fechar as igrejas, tirar o cidadão do trabalho, aprisionar dentro de casa. O governo fez isso. Agora você imagina o nosso país entregue à mão de pessoas irresponsáveis. O que eles são capazes de fazer com apenas uma canetada em um papel impresso, com leis, emendas contra os cristãos e a fé que defendemos. Pense nisso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Abraço e beijo no coração de todos. Deputados aprovaram um requerimento de urgência para votar um projeto de lei sobre a proibição de mudanças no texto da Bíblia. Se vocês não se preocuparem com política, os políticos no futuro poderão fazer pior do que fizeram o ano passado. Decidir se você vai poder ter uma Bíblia em casa ou não. Como o Supremo Tribunal Federal está decidindo agora, acreditem. Esse livro aqui é o livro da paz, é o livro do amor, é o livro da restauração dos lares, é o livro da recuperação do seu filho. A Câmara dos Deputados aprovou a tramitação em regime de urgência de um projeto que visa proibir a alteração ou edições da Bíblia Sagrada. A urgência foi aprovada por 358 votos e 32 contra. Agora o texto já pode ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. O requerimento de urgência permite à Câmara votar o mérito da proposta sem a necessidade de que ela tramite pelas comissões. Uma lei estadual de Santa Catarina está na mão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e ela já adiantou seu voto. Quem nós somos? O que nós queremos para os nossos filhos e nossos netos? O Brasil de amanhã é o que cada um de vocês fizer hoje. Não pode delegar essa responsabilidade para uma só pessoa. Como estaria o Brasil se aquele que perdeu para nós em 2018 tivesse sentado na cadeira presidencial? Sim, aquele que ficou 12 anos à frente do Ministério da Educação, que nos legou hoje uma juventude quase perdida, que não sabem, depois dos 15 anos de idade, nem uma tabuada, não sabem nada. A culpa não é deles. Nós vemos algumas ex-autoridades
defender o direito ao assalto, ele é um excluído da sociedade. Para onde irá a nossa sociedade? O que nós temos no Brasil? Eu costumo dizer, vocês já ouviram falar, olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e veja o que nós não somos.